Olá, este será um episódio extra e será um episódio bastante técnico. Ele é destinado especialmente para aquelas pessoas que estão acompanhando a discussão que surgiu na última semana no Twitter entre o grupo do Dr. Kevin Hall e o grupo do Dr. David Ludwig, discutindo a questão da teoria carboidrato-insulina da obesidade. Se você acha o assunto muito árido ou muito técnico, não se preocupe, por isso ele é um episódio extra e nós continuaremos publicando episódios em um formato mais acessível toda segunda-feira de manhã. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Na última semana, a internet, especialmente o Twitter, foram povoados por muitos comentários a respeito de um artigo publicado na revista Science, que é uma revista científica muito respeitada. E esse artigo tem como objetivo sepultar a teoria carboidrato-insulina no contexto da obesidade. Teoria essa que foi recentemente popularizada por Gary Taubes no famoso livro Por que Engordamos? É isso aí, Sari. No dia 7 de maio, dois autores, John Speakman, que trabalha mais com modelos em animais, e o muito conhecido daqueles que acompanham a cena low carb internacional, Kevin Hall, publicaram uma peça de opinião curta na revista Science chamada Carbohydrates, Insulin and Obesity. E o link vai estar nas notas do podcast. Se você for no seu aplicativo de podcast, quando você clica ali, tem as notas e nós vamos colocar vários links ali. Então não deixe de consultar os links se você quiser saber os originais. E a partir do momento em que esse artigo foi publicado, muitas pessoas, leitores do Dr. Souto, passaram a questioná-lo sobre a sua visão, a sua interpretação desse estudo. Afinal, muitas pessoas famosas no contexto low carb passaram a rebater. Então, o Dr. Souto sentiu necessidade de vir aqui fazer esse episódio extra em formato de podcast, porque é mais rápido para a gente comunicar através da fala do que sentar e escrever um blog post. É isso mesmo, Dr. Souto? Aquele blog está abandonado? Não, o blog não está abandonado, mas com certeza é mais fácil a gente fazer uma coisa que tem uma sensibilidade de tempo, né? Quer dizer, muitas pessoas estão perguntando, e agora? O que dizer? Tem gente na internet dizendo, viu, low carb não serve para nada. E na realidade não é o que esse estudo está mostrando. Nós vamos entrar em detalhes aqui para explicar o que esse estudo mostra e o que ele não mostra. Bem, Sari, eu vou pedir para você ler o parágrafo no qual os autores Speakman e Kevin Hall descrevem o que eles entendem por teoria carboidrato-insulina da obesidade. Quem leu o livro Por que Engordamos, de Gary Taubes, vai lembrar dessa descrição que está presente nesse artigo da Science, que a Sari vai ler traduzido aqui para vocês. A teoria carboidrato-insulina, segundo o texto, postula que o consumo de carboidratos estimula a secreção de insulina, que particiona os combustíveis circulantes, como os triglicerídeos, para o armazenamento no tecido adiposo. Postula-se que isso reduz a energia disponível para tecidos metabolicamente ativos, como o músculo esquelético. Privados de combustível, esses tecidos não adiposos experimentam um estado de inanição interna, celular, que motiva o indivíduo a reagir como faria a inanição real, buscando e consumindo mais comida e reduzindo a taxa metabólica para conservar energia. Portanto, de acordo com a teoria carboidrato-insulina, o consumo excessivo de energia é o resultado do armazenamento de gordura no tecido adiposo devido à insulina pós-prandial induzida por carboidratos. A correspondente solução para a obesidade, entre aspas, é substituir os carboidratos por gordura dietética, que não estimula a secreção de insulina pós-prandial. A chamada dieta pobre em carboidratos, rica em gordura ou
cetogênica. Perfeito. Então eles enunciam aqui a chamada teoria carboidrato-insulina da obesidade, que a rigor, como vou mostrar para vocês, faz muitos anos que a gente já sabe que ela não é 100% verdadeira. Isso não tem nada a ver com dizer se uma low carb funciona ou não para emagrecimento, ou para diabetes, ou para síndrome metabólica. O que está sendo discutido aqui é o mecanismo. Bem, os autores relatam um grande estudo em camundongos que é conduzido pelo autor Speakman, com 29 dietas diferentes. Dentre essas 29, 16 mantinham a proteína constante e mudavam apenas a proporção de carboidrato e gordura. Nestes modelos, os camundongos que consumiam mais carboidratos tiveram insulina mais alta, mas comeram menos e ganharam menos peso. Ao contrário, os que comeram mais gordura comeram mais e ganharam mais peso. Que é o contrário do que a gente esperaria ver de acordo com a teoria carboidrato-insulina da obesidade. A seguir, estes autores descrevem um ensaio clínico randomizado muito interessante, publicado por Kevin Hall em janeiro de 2021. Mais uma vez, o link está disponível para vocês nas notas aqui do podcast, no qual se comparava uma dieta com 10% de gordura e 75% de carboidratos versus uma dieta de 75% de gordura e 10% de carboidratos. 14 dias em cada dieta em ordem aleatória. Algumas pessoas foram sorteadas para começar por uma dieta e outras por outra. Nesse estudo, mais uma vez, o grupo low carb teve a menor elevação de insulina e de glicose. Obviamente, se eles estavam comendo menos carboidrato, é claro que a glicose no sangue deveria subir menos e a insulina, portanto, subiria menos. Porém, esse grupo que comeu menos carboidratos consumiu 700 calorias a mais por dia e perdeu menos peso. Se a elevação da insulina fosse a única coisa que importasse no ganho de peso, esse resultado não seria possível, não é mesmo? Exatamente. Então, esse foi um estudo que, sim, levantou sérios questionamentos sobre a validade da teoria carboidrato-insulina da obesidade. Aliás, quando o pré-print desse estudo foi publicado em maio do ano passado, em maio de 2020, você fez uma longa discussão sobre esse artigo lá no Telegram em áudio, eu lembro bem. Exatamente. Eu recomendo muito que você que está nos ouvindo, pause agora o podcast e vá no canal do Telegram, que é o meu canal DR Souto, tá? E vá lá escutar o que eu escrevi e gravei naquela ocasião. O link para levar você diretamente para este dia em que eu discuto em detalhes esse estudo, você encontra aqui nas notas do podcast. Tudo bem, mas você vai fazer um resuminho só com os principais tópicos? Vou fazer um resuminho para quem daqui a pouco está dirigindo e não tem como pausar o podcast, fazer isso. O estudo ele foi em câmara metabólica, significa que as pessoas ficaram presas dentro de um ambiente controlado em que eles recebiam todos os alimentos, não tinha como roubar, como comer alguma coisa a mais, e as pessoas estavam sendo analisadas e avaliadas em todo o seu gasto calórico, em quanto oxigênio respiravam, quanto CO2 expiravam, etc. E foi de uma forma crossover, ou seja, 14 dias numa dieta e 14 dias noutra dieta. E aqui eu já vou largar uma pequena coisa para você pensar. 14 dias é tempo suficiente para se adaptar a uma dieta low carb? Pelo menos para mim não foi. A gente leva muito mais tempo do que isso, né? 14 dias é só aquele... sei lá, aquele respiro inicial, aquela motivação, aquele planejamento, aquele período em que você está tentando, com muito esforço, fazer uma coisa diferente. Bem, ambos grupos consumiam 14% de proteína e foi uma coisa inteligente por parte do autor, do Kevin Hall, manter a proteína igual nas duas dietas, porque quando a gente consome mais proteína, a gente tende a comer menos calorias e a emagrecer. Mas aqui nesse estudo as proteínas foram iguais nos dois grupos. Mais uma vez a gente vê o foco no mecanismo. O que ele queria era comprovar que a hipótese carboidrato-insulina estava errada. É isso aí. Bom, a dieta low fat que o Kevin Hall escolheu era uma dieta low fat plant-based, baseada em plantas, de densidade calórica muito baixa, de apenas 1 caloria por grama.
E a outra era uma dieta cetogênica baseada em produtos de origem animal, que tinha uma alta densidade calórica, 2 calorias por grama. Como nós vamos ver adiante, isso fez toda a diferença. E não necessariamente uma dieta cetogênica precisa ter alta densidade calórica e não necessariamente uma dieta plant-based precisa ter uma baixa densidade calórica. Então aqui foi uma escolha do autor que, na minha opinião, acabou determinando os resultados a favor da dieta plant-based. E será que essa escolha foi aleatória ou será que houve uma tendência por essa escolha, por esse caminho, para provar que é possível que isso não funcione? Pois é, Sari, desde 2015 eu acompanho atentamente o trabalho do Kevin Hall e venho escrevendo quando ele publica seus estudos. Ele é um autor sério, ele é extremamente meticuloso, mas ele tem um bias, ele tem um viés. E o viés dele é provar que a teoria carboidrato-insulina não funciona. E nada melhor do que fazer uma dieta de baixo carboidrato com o dobro de calorias por grama do que uma dieta de baixa gordura com metade das calorias por grama. Sabendo que as calorias interferem no resultado. Exato. Então, sim, quando o Gary Taubes postula a teoria carboidrato-insulina, ele praticamente diz o seguinte: calorias não importam, só importa o efeito que os alimentos terão na insulina. Isso, pessoal, está patentemente errado e sim, o Kevin Hall foi uma das pessoas importantes em demonstrar experimentalmente que isso não é verdade. As calorias importam sim. Como diz aquele ditado, não necessariamente você tem que contar calorias, mas as calorias contam. O ditado escrito por quem? Solto? José Carlos? Não, eu não vou tomar autoria disso. Eu certamente li isso e reproduzi. E reproduziu, tá bem. Reproduzi. Tudo bem. Bem, vamos lá. Antes de mais nada, é importante salientar que este próprio estudo do Kevin Hall mostrou que low carb é a melhor para controle da glicose. Os pacientes não eram diabéticos, mas a glicose subiu muito menos nos pacientes que comiam uma dieta de baixo carboidrato, o que é esperado. Mas olha que interessante, eu quando li esse estudo, o resumo dele, eu pensei, bem, claro, uma dieta plant-based de baixa gordura deve ser muito ruim, deve ter gosto de papel picado misturado com papelão e claro que as pessoas comeriam menos e, portanto, emagreceriam. Mas foram feitos questionários de satisfação e de fome e as pessoas nas duas dietas relataram o mesmo grau de satisfação e não tiveram mais fome numa dieta do que noutra, até porque nesse estudo elas podiam comer o quanto quisessem. Então a diferença entre as duas dietas não parece ser porque uma era gostosa e a outra não era. Segundo, o percentual de proteína foi igual nos dois grupos, como a gente já falou, mas o grupo low carb consumiu mais proteína. O que a gente quer dizer com isso? Se a gente olhar os números, o grupo low carb ele consumiu mais de tudo, mais proteína, mais calorias, mas o percentual de proteína, 14%, foi igual nos dois grupos. Bem, a questão fundamental que diferencia as duas dietas nesse estudo do Kevin Hall e que ajuda a explicar o resultado do estudo foi a chamada densidade calórica. E aqui a gente vai usar um exemplo de queijo comparado com ovos. Por quê? Porque ambos são produtos de origem animal. E nós podemos ter grandes diferenças de densidade calórica tanto em produtos de origem animal como em produtos de origem vegetal. Quando a gente fala densidade calórica, a gente está se referindo aqui à quantidade de calorias por grama do alimento. Correto. Então, queijo, se a gente pegar 200 gramas de queijo, imagine, ouvinte, 200 gramas de queijo. Não é muito, não é difícil comer 200 gramas de queijo numa única sentada. Aliás, a gente faz isso com frequência quando faz aquele queijo coalho num churrasco. Ou até mesmo em pizza, fondue, tudo isso. Queijo é uma delícia. É uma delícia. E tem uma altíssima densidade calórica, porque o queijo tem muito pouca água, não tem fibra nenhuma, ele é basicamente gordura e um pouquinho de proteína. Agora, os ovos, que tem mais proteína e tem um monte de água, para você comer uma quantidade de ovos equivalente em calorias a 200 gramas de queijo, você precisaria comer 10 ovos. E é muito difícil que alguém conseguisse comer 10 ovos de uma vez só. Isso mostra que a diferença que o Kevin Hall mostrou no estudo não é necessariamente de uma dieta baseada em produtos animais versus uma dieta
baseada em produtos vegetais, e sim de densidade calórica, que pode ser alta ou baixa em produtos animais e mesmo em produtos vegetais. Sari, dá um exemplo para nós de uma comparação no reino vegetal de alta densidade calórica versus baixa densidade calórica. Essa é fácil, porque se a gente pensar nas pastinhas de oleaginosas, castanhas, amendoim, nozes, avelã, tudo isso, né? Isso é vegetal. Mas são fontes de muita gordura, gordura boa, sim, gordura pode ser consumida em uma dieta low carb, mas ainda assim é gordura. E, portanto, tem muito mais calorias do que outros vegetais, como até mesmo as frutas com bastante carboidrato. Banana, por exemplo, a famosa banana, que as pessoas na low carb têm medo. Se você comparar uma banana com uma colher, ou quem come só uma colher, né, de pasta de amendoim? Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu adoro pasta de amendoim e pastas de oleaginosas em geral. Eu sou capaz de comer metade de um pote em pouco tempo, né? E provavelmente eu teria que comer metade de um cacho de bananas para conseguir consumir a mesma quantidade de calorias que eu consumiria comendo metade de um pote de oleaginosas. Mas metade de um pote de oleaginosas é fácil de comer porque a densidade calórica é alta. Então essa dicotomia entre produtos de origem animal e produtos de origem vegetal é uma falsa dicotomia. O que o Kevin Hall de fato mostrou é que é importante sim levar em conta a densidade calórica. Se nós fizermos uma dieta que tem uma alta densidade calórica, seja ela low carb ou low fat, a nossa tendência será consumir uma quantidade excessiva de calorias. E sim, eu concordo que mais uma vez aqui está demonstrado que não é apenas o efeito na insulina, como postula a teoria carboidrato-insulina, que importa. Isso não significa que a teoria carboidrato-insulina não tenha nenhum valor. Significa que é mais complicado do que isso e que ela não é a totalidade da explicação. Se ela é verdadeira, ela é incompleta. E isso, como nós vamos ver adiante ainda nesse podcast, eu já escrevia que ela era incompleta há 6 anos lá no meu blog. Não é novidade. Sim, eu lembro até do título de um post em que você escreve muito além da insulina. Exatamente. Bem, a seguir os autores citam um estudo de Gardner que comparou por 1 ano low carb e low fat, não tendo encontrado diferença desde que as dietas fossem de alta qualidade, isso é, minimamente processadas, o que você chama em português de low crap. Exatamente. Em português claro que é uma brincadeira, né, gente? É a tradução para baixa tranqueira, baixa porcaria, uma dieta com menos alimentos ultraprocessados. Lógico que existe uma quantidade gigante de estudos comparando low carb com low fat em que low carb é superior. No entanto, os autores, com o viés deles de massacrar a teoria carboidrato-insulina, escolheram um dos poucos ensaios clínicos randomizados em que não houve diferença. Esse estudo de Gardner, para variar, foi bem discutido lá no blog Ciência Low Carb. Mais uma vez, o link vocês encontram aqui na descrição do podcast. Bem, o problema desse estudo é que ele acabou sendo uma comparação entre uma dieta que não era muito low carb com uma dieta que não era muito low fat, de modo que não surpreende que ele não tenha encontrado diferença entre as duas. Fora que, normalmente, as dietas low fat, elas permitem coisas como pão, massa, biscoito, doces, porque são coisas pobres em gordura. Mas neste estudo era proibido açúcar adicionado e grãos refinados. Então, ele acabou transformando a dieta low fat numa dieta que era relativamente low carb. E, por outro lado, o braço low carb desse estudo permitiu um acréscimo de carboidratos até a quantidade que as pessoas sentissem que elas podiam manter por 1 ano. E elas aumentaram os carboidratos para mais de 140 gramas por dia, o que vale dizer que era como eu disse antes, uma comparação entre uma dieta não muito low fat com uma não muito low carb e intervenções de baixa intensidade tendem a dar resultados parecidos. Quem lê a postagem de 2018 vai encontrar a seguinte passagem. A teoria da insulina, no que diz respeito à perda de peso, não estamos falando de síndrome metabólica ou diabetes, fica muito enfraquecida quando se junta o resultado negativo desse estudo o resultado negativo do estudo de Kevin Hall e o fato de que dietas ricas em proteína, embora estimulem a liberação da insulina,
produzem perda de peso em ensaios clínicos randomizados. Ou seja, não é novidade. É isso aí. Então eu estou colocando para vocês para dizer o seguinte, não é agora que se pregou o prego no caixão da teoria carboidrato-insulina. Faz muitos anos que a gente sabe e está lá no blog, quem clicar no link vai ver esse trecho que a Sari leu. Está lá no blog o reconhecimento de que essa teoria por si só não explica o porquê que as dietas low carb são tão eficientes. Mas veja, nós não estamos questionando que elas são eficientes. Elas são, e você que está me ouvindo, que perdeu 10 quilos fazendo low carb, você que está me ouvindo, que colocou seu diabetes em remissão, é a prova viva de que é uma estratégia extremamente útil. O que está sendo discutido nesse estudo da Science do Kevin Hall é o mecanismo. É através de qual mecanismo a low carb efetivamente funciona. E nessa mesma postagem que você conclui que entre mortos e feridos salvou-se a qualidade nutricional, é o triunfo da dieta low carb, qualidade em detrimento da quantidade, nesse caso de calorias. Cada dia fica mais nítido que nem todos os pacientes respondem igualmente bem a todas as dietas e que há vários caminhos possíveis. O Dr. Gardner, com esse estudo, levanta a possibilidade de que low carb pode ser eficaz não tanto pelos motivos que Taubes pensava, no caso a insulina, mas sim por melhorar, até mesmo acidentalmente, a qualidade da dieta, eliminando açúcar e farináceos e trazendo de volta alimentos saudáveis como nozes, castanhas, abacate, carnes, que haviam sido vilificados pelas diretrizes nutricionais. Sim, é possível estar certo pelos motivos errados. Isso foi escrito em 2018. Só para salientar para vocês que não é novidade, ninguém aqui está sendo pego de calças curtas, né, por uma publicação na Science. Faz tempo que a gente sabe que a teoria carboidrato-insulina não é a explicação total de por que uma low carb funciona. Bem, o Kevin Hall cita ainda nesse paper da Science o estudo famoso dele mesmo de 2015, cujo link você encontra aqui na descrição deste podcast, que foi comentado por mim também lá no blog Ciência Low Carb, cujo link você também encontra aqui no podcast. Você vai ter trabalho ouvindo esse podcast se você quiser fazer tudo, mas enfim, o nosso objetivo com esse podcast é realmente falar para aquelas pessoas que estão, enfim, confusas pela celeuma que se formou nessa semana. O que eu escrevi lá no blog, então, em 2015? Aspas. Sob pena de ser repetitivo, deixe-me dizer novamente, esse estudo não tinha como objetivo saber qual a dieta era mais eficaz para um paciente obeso que chega ao consultório, nem tampouco qual a dieta com melhores resultados clínicos e laboratoriais para um paciente diabético ou portador de síndrome metabólica. Esse estudo é um elegante teste da hipótese alternativa de Gary Taubes. E qual o resultado? O grupo que restringiu exclusivamente gorduras com nenhuma redução de carboidratos perdeu gordura. Ou seja, é possível, ao contrário do que supunha Taubes, perder peso sem restringir 1 grama sequer de carboidratos. O grupo low carb teve uma secreção de insulina 22% menor em 24 horas do que o grupo low fat, corroborando a teoria. Contudo, o grupo low carb oxidou menos gordura corporal que o grupo low fat, ao contrário do que a teoria de Taubes propunha. Em outras palavras, Taubes, no que diz respeito ao mecanismo de ação da low carb, foi refutado. Ao menos no contexto de restrições moderadas de carboidratos, como foi o caso desse estudo. É duro admitir isso, visto que isso compromete umas 30 postagens lá do início do blog, eu imagino, Dr. Souto. Sim, então veja, a Sari está lendo para vocês um texto que eu escrevi em 2015. Faz 6 anos que eu já sei que a teoria carboidrato-insulina ela não é a totalidade da verdade. Veja, teorias, pessoal, são aproximações da realidade. A realidade sempre é mais complexa do que as nossas teorias. Teorias são modelos que a gente constrói para conseguir pensar a realidade e agir sobre ela, para decidir qual é o melhor caminho a seguir. Uma teoria pode e deve ser refutada e sucedida por teorias mais complexas e mais completas
que ajudam a gente a tomar decisões ainda mais eficientes. É como você comparar o que realmente acontece no clima versus a previsão do tempo que você viu na televisão ontem. A previsão do tempo, ela é muito melhor do que um chute, do que jogar uma moeda para cima, mas ela não é a realidade do clima que você constata olhando pela sua janela. Deixa eu continuar lendo essa maravilhosa conclusão a que você chegou muitos anos atrás lá no blog. Salvo se o estudo estiver errado e se ninguém jamais conseguir reproduzi-lo, não resta dúvidas de que a restrição de carboidratos em níveis moderados e por pelo menos 6 dias, quando isolada de todos os demais fatores que normalmente a acompanham, não é o que causa a perda de peso. E também é fato que a redução dos níveis de insulina não foi necessária para a perda de gordura corporal, nem mesmo parece ter sido muito importante, ao menos nos níveis de restrição de carboidratos moderados feitos naquele estudo. Visto que o grupo low carb, que teve a sua insulina reduzida em 22%, perdeu menos gordura corporal. Bom, a bem da verdade, isso eu também comento naquela mesma postagem de 2015, existe um grande elefante branco na sala. E esse elefante branco é o seguinte, o grupo low fat, neste estudo do Kevin Hall de 2015, foi muito mais low fat do que o grupo low carb foi low carb. Né? Por questões que não vale a pena a gente discutir, quem quiser vai aqui nos links que estão na descrição do episódio e leia a postagem original, eu explico que o Kevin Hall não tinha muita opção a não ser desenhar o estudo dessa forma. Então esse estudo ele não é uma comparação de uma dieta low fat com uma dieta low carb, ele é uma comparação de uma dieta very low fat com uma dieta moderadamente low carb. Agora voltando à polêmica do artigo da Science, recentemente publicado, quem rebateu publicamente? Nada mais, nada menos que David Ludwig. David Ludwig é um professor da Universidade de Harvard, ele é endocrinologista pediátrico e nos últimos vários anos ele tem sido uma das pessoas que mais estuda a teoria carboidrato-insulina, mas diferentemente do Kevin Hall, que não é médico nem nutricionista, o Kevin Hall ele é físico e matemático por formação e o interesse dele é saber os detalhes dos mecanismos. O Ludwig é médico e os estudos dele são ensaios clínicos randomizados com meses de duração. O Ludwig se interessa em entender o que acontece com pessoas não dentro de um laboratório, mas quando elas são randomizadas em situações de vida real para uma dieta ou para outra. Ou seja, ele é o maior defensor atual da teoria carboidrato-insulina. E ele escreveu uma refutação desse artigo da Science, chamada Será que a teoria carboidrato-insulina da obesidade falhou? E o link para essa refutação você também encontra aqui nas notas deste podcast. E agora nós vamos falar da refutação feita por David Ludwig. Começa com pesquisa animal. O estudo de 29 dietas em animais por Speakman foi fortemente tendencioso. As dietas de baixo carboidrato fornecidas aos roedores continham quantidades excessivamente altas de gordura saturada. Em roedores, a gordura saturada causa inflamação severa e disfunção metabólica, impedindo um teste significativo da teoria carboidrato-insulina da obesidade. Sobre o fato de que dietas de alta gordura, em geral, produzem perda de peso em humanos, mas produzem ganho de peso em roedores, vocês encontram uma postagem lá no meu blog que vai estar citada também aqui nas notas deste podcast. Embora considerem esse estudo uma refutação significativa da teoria carboidrato-insulina em roedores, os autores esquecem de mencionar os numerosos estudos controlados de forma mais justa que mostraram rápido desenvolvimento de obesidade em roedores em dietas de alto índice glicêmico, como discutido anteriormente. Um detalhe que David Ludwig chama atenção sobre os estudos de Kevin Hall das dietas plant-based, né, baseadas em planta low-fat, versus dietas baseadas em animais low-carb, é que no final das 2 semanas, porque as dietas do estudo do Kevin Hall duraram apenas 2 semanas no máximo, ao final das 2 semanas, a perda de peso do grupo low-carb estava acelerando. E se as dietas tivessem durado várias semanas ou meses, será que a low-carb não ultrapassaria os resultados da dieta low-fat?
e produziria resultados superiores, como ocorre em praticamente todos os ensaios clínicos randomizados de longo prazo em humanos. Então, pessoal, isso é uma das coisas que a gente tem que pensar. Eu não condeno Kevin Hall, eu acho que ele é um pesquisador sensacional e ele realmente está conseguindo avançar o estudo científico dos mecanismos. Agora, há uma limitação que não depende dele. Você convencer voluntários a ficarem 28 dias presos dentro de uma sala, você aí que ficou numa cidade com lockdown e ficou vários dias preso em casa, imagina ficar 28 dias preso em uma salinha. Precisa parar a vida, para tudo. Né? Claro, esses são estudos caríssimos, porque as pessoas são remuneradas para fazer esse tipo de estudo, ainda assim é difícil achar voluntários. Então, como é que você ia fazer um estudo de 3 meses ou 6 meses com a pessoa presa numa sala? Isso é o equivalente a uma sentença de prisão. Então, é lógico que os estudos do Kevin Hall acabam sendo estudos curtos, porém, a gente vai ver aqui nessa discussão que isso pode ser um grande problema. Por quê? Porque há um tempo necessário de adaptação a uma dieta low carb para que o corpo se adapte e a gente comece a ter o quê? A utilização eficiente da gordura como combustível pelo organismo. Isso leva mais do que 2 semanas. No famoso estudo de Ludwig, com 5 meses de alimentos fornecidos pelo próprio estudo, o grupo low carb pôde comer 250 calorias a mais por mês para manter o peso após ter emagrecido 13% do peso corporal. Esse estudo é um dos vários que dão suporte à teoria carboidrato-insulina no longo prazo. Porque veja, o que o Dr. Ludwig demonstrou, e mais uma vez o link para esse estudo está aqui disponível para quem clicar na descrição do episódio, é que num estudo de 5 meses, não é 14 dias, a gente começa a ver o que? Vantagem metabólica para o grupo low carb. O grupo low carb parece poder comer mais calorias do que o grupo high carb para manter o mesmo peso perdido. Isso você não vai conseguir detectar em poucos dias, porque há um limite de sensibilidade das técnicas de mensuração para pequenas diferenças na oscilação da quantidade de gordura corporal. Precisa de muitas semanas e meses para a gente ver oscilações detectáveis tão pequenas em poucos dias. Então, provavelmente é por isso que o Kevin Hall nunca conseguiu detectar o efeito nos seus estudos de no máximo 14 dias de duração. Então a ideia é o seguinte, a teoria carboidrato-insulina faz algumas previsões. Uma delas é justamente essa, de que haverá uma eficiência metabólica maior quando se come mais carboidratos. Aí você diz, eficiência é uma coisa boa. Não, quando a gente quer emagrecer, eficiência é uma coisa ruim. Por quê? Porque você quer um corpo que gaste mais calorias. Você não quer um corpo super eficiente que gaste bem pouquinhas calorias. Se você fosse comparar com um carro, no carro, normalmente a gente quer um carro eficiente, que gaste pouca gasolina. Mas, se a gente estivesse falando de gordura corporal, você quer um corpo ineficiente, que gasta muita gordura. Então, uma dieta de baixo carboidrato parece tornar o corpo menos eficiente na conservação de energia. E isso é uma coisa boa. O corpo vai estar dissipando mais energia, mais calorias na forma de calor. Essa é uma das previsões da teoria carboidrato-insulina, e o ensaio clínico randomizado de David Ludwig, não com 14 dias, mas com 5 meses de duração, não com 20 pessoas, mas com mais de 160 pessoas, fornecendo a totalidade das refeições por 5 meses. Um estudo super bem feito que mediu o gasto calórico por água duplamente marcada, que é o padrão ouro para a mensuração do gasto calórico, mostrou que sim, efetivamente, numa dieta de baixo carboidrato, você pode comer mais sem engordar do que numa dieta de alto carboidrato. Então não vamos jogar o bebê fora junto com a água do banho. A teoria carboidrato-insulina, ela provavelmente explica pelo menos parte do porquê uma dieta de baixo carboidrato é tão eficiente. Além disso, o Ludwig não cita apenas o próprio estudo dele de
5 meses. Ele também conduziu uma meta-análise recente, cujo link você encontra na descrição do episódio, que sugere que há um aumento do gasto calórico em low carb, mas esse aumento ocorre apenas em estudos mais longos do que 2 semanas. E por isso Kevin Hall nunca conseguiu detectar o efeito nos seus estudos, que duram no máximo 14 dias em cada dieta. O corpo simplesmente leva mais tempo do que isso para se adaptar a low carb. Ludwig ainda menciona 5 meta-análises que indicam perda de peso maior com low carb do que com low fat em condições de vida livre. Isso salienta o quê? Que, claro, há uma tendenciosidade do Kevin Hall e do Speakman em escolher um dos poucos ensaios clínicos randomizados, aquele de Gardner, que não mostrou diferença entre as 2 dietas. E como eu expliquei acima, eles estavam comparando uma dieta meio low carb com uma dieta meio low fat, e por isso não houve diferença. Ludwig ainda admite que a teoria carboidrato-insulina precisa ser revista, o que é ótimo. E aí ele coloca, entre aspas, é certo que a teoria carboidrato-insulina da obesidade, como qualquer modelo de doença complexa, é, na melhor das hipóteses, uma aproximação. Conforme novos dados se acumulam, eles precisam ser revisados. Pessoal, aqui eu vou abrir um parênteses e dizer, essa é a postura de um cientista verdadeiro. Veja, você não pode se apaixonar pela sua hipótese a ponto de refutar os dados para ficar com a hipótese. A realidade tem primazia sobre as nossas teorias, sobre os mecanismos. Então, aqui vocês estão vendo David Ludwig, um bom cientista, admitindo que sim, conforme novos dados se acumulam, eles precisam ser revisados. E talvez surjam novos modelos que melhor englobem as evidências. Segue David Ludwig. Apesar dessas, entre aspas, refutações infundadas, a teoria carboidrato-insulina continua sendo um modelo útil para ajudar a orientar a pesquisa, com implicações para o planejamento de um tratamento mais eficaz na clínica de perda de peso. Uma outra coisa importante de salientar é o seguinte, e isso talvez seja a mensagem principal que vocês devem guardar desse episódio. Nem mesmo o Kevin Hall questiona a utilidade da low carb para perda de peso, para tratamento do diabetes, para síndrome metabólica, para a reversão da esteatose, etc. Kevin Hall tem vários tweets nos quais ele deixa isso bem claro. Trata-se aqui de uma discussão acadêmica sobre o mecanismo exato através do qual a low carb funciona e não um questionamento sobre se funciona ou não. Então, eu confesso que não fiquei observando as redes sociais aqui no Brasil nos últimos dias para saber se isso já está sendo utilizado por inimigos da estratégia low carb como uma prova de que low carb não funciona, de que é uma bobagem, que você tem que fechar a boca, passar fome, etc. Mas que fique claro, mais uma vez, nem o Kevin Hall está dizendo isso. Então nós temos citados no texto do David Ludwig, que vocês podem acessar pelo link que está aqui na descrição do episódio, 5 meta-análises mostrando que low carb é eficaz. Ninguém está questionando o óbvio que funciona. Essa é uma discussão mais acadêmica sobre o mecanismo em si, e eu acho que é válido, e como a gente tentou demonstrar para vocês, não é novidade. Desde 2015, está lá no blog Ciência Low Carb, a admissão de que a teoria carboidrato-insulina, nos moldes em que foi postulada pelo Gary Taubes, está parcialmente refutada. Ela não é a única explicação pela qual você engorda. Você pode sim engordar porque comeu gordura demais. Você pode sim engordar porque comeu calorias demais. Se você escolher produtos com uma densidade calórica muito elevada, seja pasta de amendoim ou de avelãs, seja queijo, nata, creme de leite, tanto faz, você pode sim acabar consumindo uma quantidade excessiva de calorias e isso sabotar o seu projeto de emagrecimento. Isso não tem nada a ver com o fato de que, em média, a maioria das pessoas que adotam uma dieta low carb tem sim benefícios vários para a sua saúde, incluindo a perda de peso, incluindo a remissão do diabetes tipo 2, incluindo a remissão da síndrome metabólica, da resistência à insulina e da gordura no fígado, como foi amplamente demonstrado e como vocês podem encontrar várias postagens lá no blog Ciência Low Carb. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós.
Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.